Olá, bem-vindos a mais um episódio do Negócios Sem Trela, um podcast onde falamos sobre como ir do zero ao lucro, sem qualquer tipo de investimento externo. Hoje aqui com um convidado, fundador da Conduru, Rodrigo. Rodrigo, obrigado por teres vindo. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite. Esta conversa vai ser uma conversa em que vamos tocar em dois tópicos que eu acho que são bastante interessantes no teu perfil. O primeiro é como fazer dinheiro investindo em imobiliário, que acho que é um tópico que aqui em Portugal, e não só, mas principalmente em Portugal, é muito falado, com os preços das casas, será que é um bom investimento, será que não é? E vamos, como tu tens experiência nessa área, vamos falar um bocadinho sobre isso, quero saber a tua opinião, quero saber as tuas experiências, e depois vamos falar sobre a Conduru, que é uma empresa numa área que me diz muito, que é a gestão de condomínios, porque eu sou gestor de condomínios e sei o quão difícil isso é, e também pelo facto de ser um negócio totalmente bootstrapped, por isso tens certamente muitas coisas para contar. Por isso, Rodrigo, começamos já com uma pergunta. Ainda vale a pena investir em imobiliário em Portugal? Questão difícil, sem nenhuma resposta certa. Eu acho que, olhando um bocadinho para trás, quando eu comecei, portanto, eu comecei em 2019, e na altura, quando comecei a pensar, ok, gostava de investir em imobiliário, parece uma área promissora, o mercado na altura já estava em ascendente, e cheguei à conclusão que não tinha dinheiro para comprar uma casa em Lisboa, portanto, a minha ideia era comprar uma casa com empréstimo à habitação, mas não tinha dinheiro mesmo assim para a entrada em Lisboa. Eu comecei a ver hipóteses de zonas periféricas e depois cheguei à conclusão que Évora era um sítio com potencial, porque havia um mercado forte de arrendamento por causa da universidade, dos estudantes e mais algumas indústrias que estavam a desenvolver lá. E depois, na altura, lembro-me de olhar que o rácio entre as rendas e o preço metro quadrado era de facto muito interessante, ou seja, traduzia-se num retorno bom, alto. O que é isso? O que é um bom rácio? Na altura eu chegava a ver negócios à volta dos 10% em Évora. Era um mercado que não havia tanta gente à procura e, portanto, era muito mais fácil arranjar. Obviamente, é um mercado menos líquido, não há tantos compradores em Évora como há em Lisboa, no Porto, mas eu achei que, pronto, para o meu perfil, também eu era um amador, não é? E ainda sou, mas na altura ainda muito mais, era um bom mercado porque em Lisboa já está muito mais profissionalizado, é mais difícil arranjar tão boas oportunidades, pronto, e então fui para Évora e, e entretanto, pronto, fui fazendo alguns negócios e, portanto, desde aí até hoje, o que eu vejo é esse rácio foi cada vez ficando pior, ou seja, menos atrativo, os retornos cada vez mais baixos, porque entretanto houve cada vez mais procura em todas as regiões, incluindo Évora, e portanto, ou seja, em termos relativos, na minha opinião, hoje está naturalmente menos atrativo investir em imobiliário do que, por exemplo, quando eu Claro. comecei em 2019. Naturalmente as rendas também subiram, ou seja, não subiu só o preço metro quadrado, as rendas também estão mais altas, mas as rendas não estão tão mais altas quanto está o preço metro quadrado e, portanto, como não houve um acompanhamento de igual para igual, acho que ficou menos interessante. Agora, quando se vê a casa não como um investimento só financeiro e às vezes também como um investimento na vida pessoal, conforto, Uhum. etc., isso depois é outra história e acho que muita gente achará que faz sentido também. Sim, eu também quero ir aí, mas só para entender aqui, então esse rácio é basicamente, tu pedes um empréstimo, tens que pagar juros, Uhum. e a ideia é que, pagando esses juros, a renda que tu consegues por essa casa paga os juros e ainda te dá 10%, é isso? Não, não é bem assim, ou seja, independentemente de se eu pedia o empréstimo ou não, dividindo a renda pelo valor do imóvel, eu tinha 10% de retorno anual, ou seja, dividindo a renda que eu ganhava no ano, tinha 10%, mais ou menos. Ok, Pronto, depois se eu conseguir, obviamente, um empréstimo para financiar essa aquisição, melhor ainda. E, portanto, o ok, retorno aí ainda aumenta mais, porque naturalmente o capital que eu pus versus o valor da aquisição certo. multiplica. E o que tu dizes é que hoje em dia essa janela de lucro é mais pequena, mas que ainda podem existir Não, bons negócios nessa. existe e há certamente muita gente que continua a fazer bons negócios, mas tornou-se mais difícil. Ou seja, por exemplo, olhando para mim, eu não sou um profissional mesmo a sério deste setor, não é? De imobiliário, uma coisa que eu fui fazendo um bocadinho on the side. E, portanto, com o meu tempo alocado a esta atividade, não é possível obter retornos extraordinários como se calhar era possível em 2019. Por exemplo, E qual é a diferença entre ti e um profissional? para começar, o tempo dedicado, sem dúvida. Ok, Depois, muitas vezes, a estrutura, a network que é investida, ou seja, pelo menos na minha experiência, muito negócio vem por network, por estar em contato com os agentes, saber o que é que se passa no mercado, que novas oportunidades é que surgem.
Precisas comprar uma casa a um bom preço. Exato, eu tenho pouco contacto e depois, sei lá, há pessoas que se dedicam a outras formas de fazer angariação, de prospecção, não é? Portanto, de encontrar imóveis, que não possam não estar à venda, o que seja. E, portanto, todo esse trabalho, é muito time consuming e para uma pessoa como eu, que faz isto de forma mais, part-time, torna-se mais difícil. Então, acho que hoje há de certeza muita gente que consegue ainda fazer bons negócios, mas para pessoas mais amadoras como eu ficou mais difícil Uhum. de conseguir fazê-lo. Então, vamos supor alguém, diria nos seus 25, se calhar 30 anos, amador, mas que tem um dinheiro à parte e que queira, e está a pensar, o que é que eu faço com este dinheiro, não é? E posso investir, ou já tenho alguns investimentos nas ações, por exemplo, mas queria pensar em casas, toda a gente fala em casas. eh, o que é que essa pessoa tem que ter cuidado? Como é que essa pessoa sequer começa? Claro, eh, Começa em Lisboa, começa lá fora de Lisboa, o que é eu acho que... depende do tipo de uso que a pessoa queira dar ao imóvel. Quer dizer, se a pessoa estiver a pensar no imóvel para habitação própria, para poder, usufruir dele, acho que tem que olhar para a zona onde lhe fizer mais sentido, onde trabalha Claro, claro. ou nas Mas isso periferias. aí é um investimento quando tu compras uma Há casa sempre para... um trade-off, não é? Porque não se paga uma renda que se pagaria, em outro caso e, portanto, está-se sempre a acumular não só o capital que é amortizado do empréstimo, como a própria valorização do imóvel e, portanto, tem sempre essa componente versus, arrendar. Agora, a questão, pelo menos para mim, a questão que eu analiso mais é, se eu utilizasse esse dinheiro que uso para comprar a casa para produzir outro tipo de retorno noutro tipo de atividade, poderia ser mais interessante ou não. Ok. E depois eu acho que E tu comparas com o quê? hum, Com S&P? Com uma coisa desse género? e depois é a pergunta de segunda ordem que é preciso fazer, que é, com o tempo que eu tenho, que tipo de coisas é que eu posso investir? Ou seja, muita gente não tem muito tempo e, portanto, no limite, tipo, podem investir em obrigações ou ações Uhum. ou coisas muito passivas. Agora, se a pessoa tiver mais tempo, então pode explorar mais, pode fazer, sei lá, pode prestar serviços, e começar a investir numa segunda Uhum. atividade, part-time, como freelancer, o que seja, e, portanto, a partir daí há uma série de coisas que se podem, O podem fazer. A ideia que eu tenho é que, ou seja, se eu tenho dinheiro, 100.000 euros, por exemplo, Uhum, foi-me dado, foi herdado, o que seja, aí ainda posso, porque tenho dinheiro, que posso ou pôr numa casa ou investir num S&P. uhum. E aí ainda vem a pergunta: o que é que eu devo fazer com este dinheiro? Não tendo dinheiro, ou tendo só para os 10% e depois e tens que pedir um empréstimo, aí só faz sentido comprar casa, ou não? Eh, é difícil dizer, porque, ou seja, repara, se achares que o mercado vai continuar a subir, e que os juros vão se manter ou descer, eu acho que no limite pode ser um no-brainer. Mas a verdade é que a história ensina-nos que não é sempre assim e, Ou seja, portanto, o risco é ou que seja, as coisas têm o os seu juros aumentem. as coisas têm o seu risco, e portanto acho que a escolha, não deve ser sempre a mesma. E Uhum. acho que, por exemplo, nós estamos num super cycle, não é? Ou seja, nós há muitos anos que não temos uma crise e parece que nunca vai acontecer mais nenhuma, mas a história diz-nos que mais tarde ou mais cedo existirá alguma e, portanto, devemos ter essa precaução de tentar, ver onde é que o mercado está, porque quer dizer, se não me engano, acho que Portugal é o país que nos últimos 10 anos mais apreciou em mercado imobiliário da Yeah. Europa, portanto. Portugal é ou Lisboa é a capital europeia com maior rácio, maior discrepância entre o salário e os preços das rendas das casas da Pronto, Europa. ou seja, apostar que isso vai continuar a acontecer por mais 10 anos, parece-me arriscado. Não estou a dizer que não Sim. aprecie, mas ou seja, que as coisas continuem a correr tão bem como correram até agora, que por si é um fenómeno atípico, é uma aposta, Uhum. arriscada. Não estou a dizer que não pode acontecer, claro que pode, Achas que mas estamos numa bolha ou perto de uma bolha? não sei se lhe chamaria bolha no sentido em que, para haver uma bolha tem que haver uma euforia, e eu acho que simplesmente não há oferta em Portugal de casas, a população aumentou, pá, é o mercado a funcionar e a procura e a oferta a ajustarem-se. Não sinto que haja uma. Acho que cada vez mais também sinto que as pessoas estão a falar de imobiliário, e isso é um sinal normalmente de Uhum. uma bolha. Mas acho que não estamos num extremo, para lhe chamar uma bolha imobiliária. O que é que achas? Qual é a razão deste aumento dos preços das casas? Porque tu disseste em 2019, mesmo assim, não sei se te recordas, quando é que era uma casa em Lisboa, um Acho, T2 ou assim, mas não deve ter nada a ver, não é mesmo acho, assim? acho que há vários fatores. Acho que, por exemplo, o aumento da população para mim é o fator principal. Porque, ou seja, se nós tivéssemos o mesmo número de casas que temos agora, mas a população tivesse crescido, de certeza que não tinha havido aumento de casas, porque as pessoas só precisam de Mas o casas. aumento de população, neste caso, é da imigração, não é?
Sim, porque os portugueses não estão a aumentar. exatamente. Eh, População em geral, não é? uhum. Quantas mais pessoas houver Mais no país, procura. mais procurar por casas, Uhum. portanto, naturalmente, isso vai fazer aumentar os preços. Pois, se isso é uma procura de estrangeiros, se é uma procura de estrangeiros, quer dizer, de expatriados que vêm para cá reformar-se, ou se é Uhum. uma procura por estrangeiros mais jovens que venham para cá trabalhar, isso Não, porque não tenho esses também há a dados. teoria que simplesmente há mais investidores e há pessoas, ou seja, não necessariamente que a população aumentou, mas que há pessoas que chegam aqui, grandes investidores, compram prédios, Também há, também há. tens os Airbnbs, por exemplo, tens. Eu acho que isso é tudo verdade, ou seja, o aumento do turismo também é um fator. Se é como se nós olhássemos, na minha opinião, sei lá, 10, 15 anos para trás, Portugal era um país que, por exemplo, a nível turístico não era assim tão relevante e de repente parece que Portugal entrou no mapa e para uma série de coisas ao mesmo tempo, tipo turismo, investimento, por exemplo, para startups, e de repente tudo isso ao mesmo tempo aumenta significativamente a Uhum, procura e a oferta ficou estagnada. Ou seja, a oferta é super inelástica, não só porque demora muito tempo a construir uma casa, e portanto, mesmo que nós queiramos ajustar e fôssemos até rápido, seria sempre um 2 anos, mas ainda mais porque depois nós demoramos muito tempo a construir as casas, porque há muita regulação, há os custos, temos um IVA de 23% na construção, portanto, só se constroem casas caras, portanto, para um segmento da população nem sequer estavam a construir. Portanto, acho que a junção das duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, um aumento significativo de procura com basicamente uma constante uhum. de oferta. Tu alterarias, achas que é o principal problema é mesmo a burocracia e a complicação? Acho que sim. Por exemplo, eu acho que uma E das. porquê que eles não melhoram? Desculpa, mas se é isso, é um bocado frustrante, não é? Porque parece uma coisa que É, é, devia é, ser quase acho, fácil de resolver, não é? Não é acho fácil, mas colocando uma equipa sobre isso, porque é que isso não acontece? Às vezes, assim, eu não tenho Claro, grande isso é estou conhecimento a de pedir a tua causa, opinião, mas obviamente. a minha impressão é que às vezes mesmo que se alterem determinadas coisas a nível, legislativo e tudo mais, depois na prática as decisões continuam ancoradas, por exemplo, por poderzinhos que existem, numa câmara, em determinadas pessoas em específico, e não se consegue que os processos avancem porque podem, por exemplo, estar dependentes literalmente por uma única pessoa numa câmara. Ou seja, existe, uma grande dificuldade em operacionalizar as mudanças que se fazem, ou seja, não é só preciso passar, como numa startup, não é? Nós podemos ter uma grande ideia e dizer a toda a gente da empresa que vamos fazer uma coisa e até, se for preciso, pomos por escrito ou de uma forma mais formal, depois na prática isso acontecer é outra história, isso é operacionalizar, Uhum, para que se torne realidade. E eu acho que é aí que também as coisas não funcionam tão bem, é que de facto há essa vontade de fazer, e eu acho que neste último governo tem-se visto várias mudanças na habitação e tudo mais, mas depois pôr isso a funcionar na prática, operacionalizar é muito difícil uhum. e eu acho que é aí que também se falha muito. E olha, tu fizeste um estágio nos Estados Unidos. Achas que lá é diferente? Achas que lá o governo, as coisas neste sentido são eles conseguem agir mais rapidamente, corrigir as coisas mais rapidamente? Qual é que é assim a grande diferença, de mentalidade que tu sentiste quando lá estiveste? Acho que há muitas diferenças, não só a nível da mentalidade, por exemplo, o tipo de construção que eles têm, imediatamente é mais barato e mais rápido do que o nosso, não é? Portanto, eles trabalham muito em wood framing e, São aquelas casas que se vê às vezes nas tempestades que voam todas, não é? que podem voar, exatamente, mas que, de modo geral, constroem-se hoje em dia, sei lá, 3, 4, 5 andares, em condomínios e funciona bastante bem, um mix entre Uhum, muitas vezes tem bases de betão e depois tem wood frame, mas, quer dizer, eles têm essa diferença logo na forma como constroem, na parte da regulação, ou seja, o próprio modelo em que, se constrói a nível legislativo, etcétera, cá é muito mais complicado e complexo do que, lá fora. E, portanto, isso imediatamente aumenta o valor de construção. Não só aumenta o tempo, mas aumenta o valor de construção, porque é preciso mais, pessoas a ver, se está tudo correto, se yeah. a validar, Mas é etcétera. menos seguro lá? Eu não tenho conhecimento que seja Pois. menos seguro, pelo menos, é a impressão que tenho. Mas e depois há uma segunda mudança que é, nos Estados Unidos as coisas depois avançam a um ritmo muito alto, porque também, pela minha impressão, as aprovações, de projetos, etcétera, são muito mais rápidas e, portanto, não só depois é mais fácil executar o projeto em si, mas o tempo desde que se tem um terreno até que se começa a construir é relativamente curto. Uhum. Tu foste lá fazer um estágio, quanto tempo é que ficaste lá? Eu tive cerca de 2 meses, 2 meses. exatamente. E qual é que foi a ideia? Foste trabalhar para uma empresa? Foi o Na quê? prática foi um fellowship que é um programa,
em que o objetivo é uma pessoa europeia ter uma imersão na cultura de negócios dos Estados Unidos. Mas, portanto, fui lá fazer o fellowship. O fellowship é uma imersão na cultura dos Estados Unidos a nível de negócios, e durante o tempo que estou lá, quase o tempo inteiro, eu estou a estagiar numa empresa que esteja Ok. relacionada com o meu setor. Pronto, e portanto, Setor imobiliário? eu como estava, na altura tinha uma startup que foi o que me levou a participar neste programa, que era imobiliário. hum, Pronto, fui colocado nesta empresa de property management, e essa empresa tinha várias áreas, tinha uma área de gestão imobiliária, tipo arrendamento, etc. Tinha uma parte de condomínios, Estiveste depois na tinha, Serhunt, não? Não eh, foi a Serhunt, aquela que está agora no Netflix em não, Nova Iorque. não, Tu foste para onde? Nova Iorque? Não. não, fui para Charlotte, na Carolina do Norte. Ah, ok. Epá, no E, Netflix tens aquela malta que vende prédios milionários. sério, É por acaso é muita gira, a sério. nunca vi. Mas sim, portanto, Engraçado. fui para lá, eu comecei a fazer o estágio. Pá, isso é uma boa perspectiva de como é que de facto é fazer negócios nos Estados Unidos. E isso foi um programa então? Ou seja, tiveste de pagar? Foi uma coisa. Não, na verdade é É fully uma bolsa? sponsored pelos É. Estados Unidos, portanto, Ah, é? desde o início ao fim. Isso agora se calhar já não existe, não é? Eu por acaso eu não tenho a certeza se existe ou não, mas chama-se YTL, portanto, se houver alguém que tenha um negócio e que Uhum. tenha interesse, convido a procurar, porque de facto para mim foi life changing, foi uma experiência Então, espetacular. então diz-nos lá o que é que aprendeste? O que é que foi? O que é que mudou a tua perspectiva? Acho que várias coisas. Primeiro, simplesmente sair do nosso ambiente durante um período mais prolongado, 2 meses, é bom para pôr as coisas em perspectiva e ganhar ideias. Em segundo lugar, acho que de facto os Estados Unidos têm muitas coisas que não funcionam, mas há muita coisa que funciona ali, e é por isso que eles provavelmente são a maior potência do mundo. Provavelmente não, são mesmo. E uma das coisas que eu acho que funciona é o otimismo deles. Ou seja, as coisas que eu ficava impressionado é, por exemplo, de falar de uma ideia com alguém e o nível de otimismo ser completamente diferente de em Portugal. Não só da ambição, porque têm sempre uma ambição grande de fazer as coisas em grande e de tentar escalar, mas também de acharem sempre que vai dar, e que há uma forma e que podem apresentar X ou Y pessoa. Portanto, sentia uma grande abertura da parte deles. Ou seja, a ideia aqui é, se tu dizes aos teus pais que vais largar o teu trabalho para fazer uma empresa, eles dizem, epá, será que, mas vê lá, será que deves fazer isso? E lá eles motivam-te a fazê-lo, é? Dão-te, dizem, epá, yeah, vais conseguir, vai funcionar, é isso? Eu acho que no limite pode ser isso, mas mesmo que não seja isso, no sentido em que nem todas as pessoas nos Estados Unidos são empreendedoras, há uma cultura de favorecer o empreendedorismo. Ou Ok. seja, nem toda a gente tem essa veia, nem toda a gente consegue ver as coisas dessa maneira, mas, por exemplo, lembro-me de estar a fazer uma tour por Chicago no barco, e a guia estar sempre a falar das métricas financeiras de Chicago. Hum, Ou seja, eles vivem negócio, eles vivem empresas, eles vivem economia. yeah, isso Isso é uma coisa deve ser que brutal. cá eu acho que nunca ouvi nenhum guia a falar. Eu também nunca fiz muitas visitas, verdade seja dita, mas não imagino um guia a falar das métricas financeiras de Lisboa Yeah, quando claro que tiver. não. Pronto. E tu achas que os portugueses têm medo de arriscar? Acho que sim, diria que sim. Hum, Em tudo, às vezes Acho que sinto está que a é um mudar um bocado em bocadinho. tudo, Acho não que há é? uma geração a vir mais risk taker, mas acho que de modo geral diria que sim. Eu sinto que às vezes as pessoas aqui têm medo de tudo. Têm medo de ir viajar, têm medo de ir para fora. Há uns que não, há um grupo de pessoas que não, e nós temos muitas pessoas emigradas. Mas por isso, se calhar as que ficam, não é? Faz sentido. eh, Têm medo de pedir um aumento, têm medo de muita coisa. Uhum. E não é só no empreendedorismo. E é engraçado, pronto, ouvir isso da tua. Eu nunca estive nos Estados Unidos, gostava muito de ir, mas realmente essa perspectiva de. O empreendedorismo lá é outra coisa. É que é incentivado, tu és os heróis de Silicon Valley, Exato, sem dúvida. yeah. E isso mudou-te a tua perspectiva. Ou seja, quando tu voltaste para cá, o que é que mudou? Mudou, tive a Foram sorte. só 2 meses, né? É incrível como é que só Sim, em dois sim, meses sim, isso. exatamente. Quer dizer, eu já tinha empresa antes disso, Sim, sim, já sim. pronto, quer dizer, não comecei a empreender por ter ido Claro. para os Estados Unidos, mas acho que deu uma perspectiva. Por Sim, se calhar exemplo, foste porque eu exatamente porque és empreendedor, é lembro-me por isso é eu que tu lembro-me foste. de uma situação em que estávamos num evento. Este programa ainda eram, eu diria, quase perto de 100 pessoas Hum. de vários países. Cada país tinha tipo 2 ou 3 pessoas. Portugal acho que só fui eu, mas por outros países tinha mais pessoas. Mas lembro-me de estar num evento com, pronto, várias pessoas, de várias empresas que eles tinham organizado, e de repente conhecer uma bilionária
pá, que é uma coisa assim um bocado anormal, não é? Eu pelo menos Claro. nunca tinha conhecido nenhum. Mas que ela disse como é E que isso ela aconteceu? contava, pá, como é que tinha construído a empresa com o marido e que agora a empresa era traded, no New York Stock Exchange e que, pá, que tinha sido, pronto, uma história de 10 anos a construir a empresa, etcétera. E e tudo isso é inspirador, não é? Ou seja, eu acho que uma das coisas que os Estados Unidos também têm, para além de tudo mais culturalmente, é os exemplos que as pessoas rapidamente podem obter, não é? Em meios sociais, de pessoas que tentaram fazer e correu Yeah, bem. Eu acho que às vezes também é um yeah, bocadinho o que falta em Portugal, e acho que isso também está a melhorar agora, que é, já existem algumas pessoas que conseguiram fazer, então já é mais fácil para os que vêm a yeah, seguir yeah. olharem, Yeah, e eu dizerem: sinto, pá, é engraçado, no técnico eu tive uma cadeira de empreendedorismo e, e agora que sou empreendedor e as coisas que eu estou a aprender não têm nada a ver, ou seja, falta muito isso, falta o conhecimento. Tu vais tirar um curso de marketing, um curso de gestão, mas depois criar mesmo uma empresa é uma coisa completamente à parte. E tu tens acesso a um bilionário é, em que exatamente, podes fazer perguntas, não é? Pá, exatamente, isso é uma coisa, aqui em Portugal, nós temos agora o Ronaldo, né? Que claro. chegou, pá, deve haver muito, nem sei Poucos. quantos E é ainda que há. menos há, que tenham criado a sua própria fortuna eles. Exato. Tem Que outros eu é acho dinheiro que de é família, não é? exatamente, que é um problema da Europa em geral, acho que não é um problema só de Portugal. Uhum. E, Yeah. Então, fala-me da Conduru. Como é que essa ideia surgiu? portanto, a ideia até Ou se calhar, surge. primeiro de tudo, desculpa, o que é a Conduru? Explica aí à Portanto, malta que. a Codru é uma empresa, é uma startup, mas fundamentalmente o que faz é a gestão de condomínios, portanto, a nossa tese e a razão pela qual nós existimos é por acharmos que a gestão de condomínios está desatualizada, falta tecnologia, falta organização, e a nossa ideia desde o início foi: não existe nenhuma tecnologia no mercado que consiga responder às necessidades dos condóminos e, portanto, nós vamos construir a tecnologia e depois vamos usar a tecnologia para prestar esse serviço, no dia a dia. Pronto. E ah, porquê gestão de condomínios? Qual é que Portanto, é o problema que estavas a resolver? surge Foi um na problema teu? sequência, na sequência dessa viagem. Portanto, eu, quando estava a fazer o estágio, tive a oportunidade de passar por várias áreas. Uma delas chamava-se Homeowners Associations, que na prática é a gestão de Uhum. condomínios nos Estados Unidos. E em conversa com o CEO, uma empresa pequena, sei lá, 100 pessoas mais ou menos, fomos um dia almoçar perguntei-lhe qual é que era a área da empresa que ele achava que tinha mais potencial para, com tecnologia, ser disruptiva. E ele disse que achava que era Homeowners Associations, portanto gestão de condomínios, e eu fiquei com isso na cabeça. Na altura nem estava muito bem a par do que era gestão de condomínios, não era uma área que eu dominasse de todo, e portanto vim para Portugal, comecei a pouco e pouco a dar primeiros passos. Portanto, primeiro até fiz um estudo de mercado, em que entrevistei empresas de condomínios e, por outro lado, de condóminos. E eu até pedi a um primo meu mais novo e ele ajudou-me, fizemos uma série de, Mas que de foste às perguntas. casas das pessoas? Como é que arranjaste essa amostra? Não, ou seja, falávamos diretamente com pessoas que conhecemos, por exemplo, Hum, que eram administradores internos dos prédios deles, consegui arranjar algumas Acredito que pessoas. tenhas recebido muitas histórias Sim, exato, e e isso frustrações. até foi a certo ponto uma das coisas que me fez ali pausar e não começar logo de imediato, foi que percebi que isto é um setor muito duro, operacionalmente, e que para tomar a decisão de ir em frente tinha que ser assim uma coisa mesmo consciente, porque, por exemplo, comparado a outro negócio que eu tenho, o outro negócio é um passeio, é uma coisa super Qual é tranquila. que é o do O Giraldo? Giraldo, que é um negócio de escritórios, aquilo é Uhum. 5 estrelas, pá, não tem grande operação, uma coisa tranquila. Os condomínios é uma coisa, eu diria, Yeah. versão hardcore. Yeah, pá, a cena com o condomínio, ah, quando nos mudámos aqui para Algés e eu assumi, eu e a outra vizinha, a gestão do condomínio, a empresa que estava a gerir o condomínio, nós chegámos lá, epá, mas isto, o prédio, a fachada está literalmente a cair, há problemas aqui, há problemas acolá, e nós, então, e a empresa, o que é que ela está a fazer? E víamos que não fazia nada. Então, mas quanto é que estamos a pagar esta empresa? Estamos a pagar, acho que era tipo 80 € mês. Uhum, Epá, realmente 80 € para o trabalho que há aqui para fazer, 80 € não, de longe paga o trabalho que há aqui para claro. fazer, é impossível. Então, mas o que é que acontece? A minha impressão é que eles, ok, eles aceitam o dinheiro, fazem uma reunião ao ano, de vez em quando, se há algum problema lá, tentam chamar alguém, ou seja, é um valor muito baixo. Uhum, Não é? Mas depois eu também falava com a malta de lá dos vizinhos e eles também queriam pagar o mínimo possível. claro, exato. Mas Como é que tu consegues. não, isso é ou seja, eu acho que é o problema precisamente do mercado onde nós estamos, e é por isso é que eu acho que só com tecnologia é que é possível resolver, que é, há um desalinhamento fundamental entre a expectativa que o cliente tem de serviço e o valor que ele está disposto a pagar. E portanto, o cliente quer um serviço
muito melhor do que ele tem dinheiro e quer pagar. Portanto, como é que se preenche esse gap? A única maneira que existe de preencher esse gap é aumentar a produtividade, não é? Como uma economia. Uhum. E portanto a única maneira de normalmente aumentar a produtividade é por tecnologia, não quer dizer, eu não conheço outra forma. Uhum. E portanto a nossa tese é precisamente essa, para nós conseguirmos, ou seja, competir no mercado, prestando um serviço de encontrar as expectativas dos clientes, mas praticando o preço que eles querem pagar, nós temos que ser muito mais produtivos do que as empresas. E, por exemplo, eu, Ok, eu às vezes engraçado. digo, hum, às vezes as pessoas perguntam-me, sabe, como é que é estar nesta área e tudo mais. Eu digo, sinceramente, eu nunca faria uma empresa de gestão de condomínios se não fosse para fazer como nós estamos Claro. a fazer. Eu acho que não é Porque negócio. não, e é infernal. Porque Sim, 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 sem sim. tecnologia, sem fazer coisas para serem feitas à escala, eh, uma empresa com uma ou duas pessoas lá dentro é Claro. impossível. Por isso é que Mas quase eu todas as acho que não é. empresas são assim, ou seja, a maior Mas parte não das empresas do funciona. Eu setor acho que não tem funcionam. A maior 3, parte 4, das 5, empresas não funcionam. exatamente. Se tu vais às reviews, eu tentei ver reviews nessa altura, antes de assumir, ok, não, vamos ter de ser nós a fazer. Não sei se via com Duru, eu acho que já existia, estava no início. Epá, e eram só reviews, epá, uma estrela horrível, fomos roubados. Eu acho que a maioria, das Claro. duas, ou há uma ou outra empresa que realmente aceitam e dizem, epá, não, vocês têm que pagar bem para a gente gerir isto como deve ser. E vão a um prédio que aceita isso. Ou então, ok, pronto, a gente pede aqui 80€, 100€, mas já sabemos que vamos fazer os mínimos. Sim, sim, é exato. Mas mesmo quando se paga bem, é verdadeiramente difícil operacionalmente, ou seja, não é só um Mas problema de esse dinheiro dinheiro. depois tens que escalar a equipa, né? Claro, Tens que usar isso para escalar a equipa. mas, ou seja, o que eu quero dizer é, por exemplo, se nós puséssemos, existe um vídeo do founder do Airbnb a dizer tipo, que ele chama 10 Star Experience, acho que é assim. Depois ele diz, ok, o que é que seria uma 5 Star Experience no Airbnb? Depois o que é que seria uma 6 Star, cada vez é Uhum. melhor, coisas assim espetaculares que nunca vão acontecer, mas é um exercício para perceber o que é que de facto Yeah. seria uma experiência incrível. E se nós fizermos esse exercício, o que é esperado de um gestor vai muito para além das coisas que se tenta fazer hoje bem. Ou seja, o que é suposto hoje fazer bem é, por exemplo, saber dirigir uma boa assembleia com tudo preparado, para que de facto se possam fazer deliberações, ter as contas totalmente em dia, com os saldos corretos e ter essa parte toda, as manutenções serem rápidas, haverem fornecedores. Mas isso é a base, isso é Uhum. aquilo que toda. Mas o gestor do futuro, pelo menos é assim que nós imaginamos, é o que nós estamos a tentar fazer, deve ser muito mais do que isso. Deve conseguir, por exemplo, reduzir custos, tentar analisar faturas, ver pricing, saber que o mercado está a praticar assim em determinado setor e, portanto, se pode baixar, deve Sim, sim. ter Yeah. tecnologia. A experiência 10 star, né? Exatamente, e portanto, o que eu acho é, sim, o mercado não funciona e há uma expectativa que nem sequer está a ser met, não é? Está a Uhum. ser alcançada, mas acho que ainda existe depois um potencial acima disso que é fazer muito mais pela economia do que sequer as pessoas Mas uma coisa esperam. engraçada, tu dizes, ok, a malta quer pagar 100€, mas na verdade o serviço, para ser um bom serviço, deveriam pagar 500. Por isso vamos usar aqui as ferramentas que nós temos em termos de tecnologia para conseguir pegar no serviço de 500 e vendê-lo a 100. Mas a minha pergunta é, em termos de negócio, o ideal era que a malta pagasse mais, não é? Para Sim, ti, para ou seja, um eu acho negócio. que é aí que há o win-win, no sentido em que nós vemos claramente que, por exemplo, muitas vezes acontece, um cliente entra para nós e nós temos 3 tipos de planos. Entra com um plano comfort, porque Hum, é um plano mais barato, tem ali as coisas mais básicas, etc. As coisas correm bem, no ano a seguir já faz um upgrade e está disposto a pagar mais. O problema neste momento é que as pessoas, pelo menos é a minha visão, que é as pessoas já estão tão queimadas, digamos assim, no mercado, que mesmo que eles achem que nós até temos possibilidade de fazer um bom trabalho, etc., eles não confiam em nós. E, portanto, eu acho que essa willingness to pay até depois existe, uma vez que as pessoas comecem a ver que as coisas verdadeiramente funcionam. Portanto, eu acho que é depois possível, de facto, também melhorar um bocadinho os chamados unit economics do negócio, porque simplesmente as pessoas veem um bom serviço e também uhum, acabam por estar dispostas a pagar. uhum. Parece uma empresa complexa, com muita tecnologia envolvida. Como é que uma pessoa faz isso sem investimento externo? Hum, acho que há aqui vários pontos importantes. Portanto, acho que em primeiro lugar, uma das grandes razões que nós temos conseguido fazer isto foi porque nós partimos de um stack no code inicialmente. Hum. E isso baixou drasticamente os custos e subiu a velocidade de Qual é que foi o stack? desenvolvimento. Nós usávamos e usamos ainda Airtable
usávamos Fillout, e Documint, Nem conheço. Conheço pronto, Airtable, mas os outros não conheço. pronto, e Ferramentas que permitem basicamente fazer aplicações exato, sem fazer código. exatamente, eu não sou programador, E és só tu? exato, ou seja, no início eu contratei uma equipa que eram mais 3 pessoas, começaram Ok. de início Mas aí tem que haver investimento. exato, ou seja, eu tenho outra empresa, que é uma empresa já mais, pronto, estabelecida, com um Uhum. negócio estável, uma empresa de escritórios e de imobiliário, que é aquela que eu tenho desde 2019, e portanto essa empresa acabou por, suportar, digamos Ok. assim, um bocado os custos iniciais, não é? Eu acabava por reinvestir o dinheiro que Yeah, ganhava de um yeah, lado yeah. para o Ok, outro, ok. pronto, portanto, e é isso que tenho feito Uhum. até hoje, mais ou menos, pronto. Hum, mas acho que a primeira grande ajuda foi de facto o Stack, porque acho que possibilitou que eu fosse developer, Uhum. possibilitou acelerar muito o desenvolvimento e nós estamos numa área em que o produto é muito extenso, o nosso produto é muito extenso, Pois, era é isso que eu ia é perguntar. O muito, que é muito, o muito, MVP? O que é o MVP enorme, é aqui? enorme, é muito grande, estamos a falar de assembleias, manutenção, parte financeira, tarefas dia a dia, orçamentos, contratos de serviço, tem muita coisa e portanto para nós fazermos uma coisa tão extensa sem recursos, tinha que ser mesmo muito fácil de desenvolver e Yeah. muito rápido. E portanto, acho que foi Não, super e é uma decisivo. coisa que eu digo aqui muito no podcast, que realmente, e cada vez mais, é mais fácil pessoas que não tenham qualquer treino em software, em programação, fazer as suas aplicações Exatamente. e fazerem isso. E é mais barato também, cada vez mais. Pá, eu acho que o software está cada vez mais barato. Os Exatamente. preços ainda não tanto, mas a mão de obra e tudo mais, porque consegues. É Claro. o que eu digo, muitas vezes o João, que é designer, faz agora os nossos produtos Claro. com o Cursor e O tudo Cursor, mais. exatamente. Por isso, Que é o yeah, mesmo que nós, ou seja, eu próprio hoje em dia, se for preciso, já metes a consigo mão com na o Cursor, massa, sim. exatamente. E depois, Mas então o que é esse MVP? Qual é que foi a primeira versão do produto? Mais ou menos para nós percebermos também quais são os primeiros passos para ver certo. se isso tem, porque é um investimento que estás a fazer, como é que tu vais ver se esse investimento vale a pena? Eu acho que uma das coisas que nós fizemos bem foi não passarmos demasiado tempo a desenvolver antes de começar a ganhar dinheiro. Ok, Nós tivemos, sei pá, aí 4 meses a desenvolver para ter uma coisa que pudesse receber clientes e que ok. pudesse funcionar, mas imediatamente começámos a vender. E isso foi importante E porque, depois desses 4 meses? sim, isso foi importante porque isso começou-nos a dar a possibilidade de aprender muito mais rápido. Eu acho que, ou seja, Mas a aprender vender o quê? Qual era o produto que vendiam? o nosso serviço, gestão de condomínios, simplesmente na altura Uma havia gestão. muita coisa que nós, por exemplo, hoje em dia fazemos de forma automática ou semi-automática e aí na altura era feito, quer Ok. dizer, Ou seja, de forma mais realmente o manual. serviço é um serviço que já existe, que é a interface, vocês Sim, chegavam a eles, pá, é exatamente, exatamente o que vocês já têm de uma outra empresa, só que no exatamente. back-end Exato, usamos tecnologia. o que nós também fizemos foi, nós olhámos e percebemos o que é que se faz no mercado, quais eram as features básicas, portanto construímos um MVP que nós sabíamos que ia dar para operar. Agora, não tinha a capacidade daquilo que tem hoje, 2 anos e Claro, tal claro, depois, claro. portanto, acima de tudo, nós no início estávamos dependentes de nós, humanos, a dar o máximo e a prestar o melhor serviço possível, e cada vez mais estamos menos dependentes, no sentido em que a tecnologia faz uma parte do heavy work por nós, pronto. Claro. Hã, Ok. Então tu pegaste na ideia, entrevistaste pessoas para conhecer um bocadinho mais da indústria, tu já conhecias, fizeste um, género de um curso online de gestão de condomínio. exato, Isso portanto existe sequer? acho que existe, até existe mais do que um, se eu não me engano. E pá, na altura que eu pensei foi: "Eu vou fazer isto por fases". Da primeira fase foi fazer um estudo, ok, interessante, vou continuar. Depois numa segunda fase, fiz o curso. Numa terceira fase, fui para uma empresa, que estava à venda e depois eu falei com o senhor e fiquei lá a fazer um estágio. Portanto, fui, aumentando o meu grau Mas o de que é um curso de gestão de condomínio? é um curso que cobre as áreas todas que a pessoa tem que saber para poder operar na área dos condomínios, ou seja, por exemplo, E é dado por quem? neste caso era por uma associação, mas há mais acho que há mais do que um curso destes. Ok. Isso é coisa para quanto é que custa um curso desses? Posso estar enganado, mas eu acho que paguei tipo 75 € na altura. 75. Se calhar eu devia Sim. também fazer isso. É é online ou é presencial? Foi online, foi online. Eu gosto Foi desse teu approach de ir da forma como tu, por step by step, né, passo a passo, vais aprendendo mais e ok, vamos aprender falando com as pessoas, vamos fazer um curso e agora vamos criar o MVP, low code, no code, e começar logo a vender. Porque, mas é importante dizer uma coisa, eu demorei um ano desde que vim dos Estados Unidos e pensei naquela ideia e comecei a fazer o questionário, até que depois
um ano depois estava de facto a começar a Conduru e a contratar as pessoas Ok. iniciais, ou Mas tu seja, estavas a fazer outras coisas também, não, não é? estava a fazer outras coisas. E isso também era uma parte importante, ou seja, eu percebi que, ok, isto tem um potencial de facto grande, portanto, eu tenho que ter uma dedicação semi Yeah. 100% a isto, portanto, eu tenho que preparar a minha vida para eu poder Claro. dedicar-me 100% a isto. E isso Uhum. é uma das coisas importantes, ou seja, eu tinha que garantir, por exemplo, que a outra empresa estava tipo em piloto automático. Claro, claro. E depois de começar a vender, não sei se queres dar números ou não, mas mais ou menos para nós percebermos como é que foi a evolução. Ou seja, começaste logo a vender, quanto tempo é que demorou a ter o suficiente para pagar os salários Nós da malta? tivemos um bocadinho mais que 18 meses a perder dinheiro. Hum, E ok, alguns meses a perder bastante dinheiro. ok. Porque eu não acho, ou seja, se eu não tivesse outro negócio, teríamos tido que Levantar levantar uma dinheiro. ronda. Ah, Há alguma forma, haverá alguma forma de fazer isso sem perder tanto dinheiro ou investir tanto dinheiro? acho que há, mas acho que o tempo que seria demorar. Isto é um negócio que a parte mais difícil é de facto que são muitas partes juntas e enquanto se é pequeno tem que saber das várias partes ao mesmo tempo Uhum, e isso é muito complexo e é muito frágil. A empresa é muito frágil nesse momento e, portanto, quanto mais rápido nós conseguimos sair dessa fase em que uma pessoa tem que saber 5 coisas e passa uma pessoa a saber de cada coisa, maior a probabilidade de sucesso, pelo menos era assim que eu via. ok. Portanto, se eu não tivesse tido, se não investisse tanto como investi no início, acho que nós corríamos o risco de ficar 2 3 anos e às vezes também as janelas de oportunidade hum, têm o seu timing. Por exemplo, eu imagino que, sei lá, pessoas da equipa que estão super motivadas, estão alinhadas com o projeto. Pá, se eu em vez de lhes dizer: "Olha, isto vai crescer a esta velocidade, em um ano vamos fazer X e em 2 e em 3 Uhum, disser: "Epá, nós daqui a 5 anos vamos fazer o que podíamos fazer em um ano", pá, yeah, não tem o mesmo claro. nível de Uhum. motivação. Como é que foram esses, ou seja, então como é que tu dividiste isso? A malta estava a fazer, tu ias vender, ias porta a porta, como é que é esse canal de distribuição, Eh, no início e já agora, se ainda é o mesmo? os canais são relativamente parecidos, alguns foram acrescentámos, mas, na prática o que eu tinha alguma experiência porque eu trabalhei numa startup de seguros que tinha um tipo de venda parecido, B2C, como este é, online. E portanto, eu aprendi um bocadinho como é que se joga esse jogo de vender online, dar propostas, orçamentos, e portanto nós fizemos uma proposta online em 2 minutos em que a pessoa recebe diretamente do seu e-mail e depois nós damos Então, seguimento, cold etc. email? Foi essa a estratégia? Não, não, as pessoas vêm até o nosso website de várias formas possíveis, através de anúncios ou de outras Mas qual é que era a forma principal? anúncios. Anúncios? Ou seja, há uma parte orgânica significativa, porque entretanto, sei lá, nós tivemos PR, tivemos outras formas de chegar a clientes, mas uma parte também de anúncios. E portanto, nós damos a proposta e não há um trabalho, inicial humano para chegar ao E cliente. esses anúncios eram o quê? Google Ads? Eram. Sim, um dos canais que nós utilizamos é Google Ads, Ok. mas Google Ads, trazer a malta para o site, do site, depois eles metem o seu e-mail, enviar uma proposta. Qual é que é o próximo passo? Fazer uma reunião? sim, depois pode ter vários passos, Hum, dependendo de se já temos casos de clientes que entram e estão, sei lá, em uma semana a assinar um contrato, porque têm logo a assembleia, e são mais despachados, digamos assim, como temos clientes que se for preciso reunimos 2 3 vezes claro, para claro. portanto, depois varia um bocadinho o perfil. Yeah, uma boa pergunta aqui do João. Como é que tu, porque estavas a investir o teu dinheiro, e uma questão que nós temos sempre é: será que está na altura de matar o projeto ou continuar? Porque um erro que eu vejo também muitas pessoas fazerem é insistirem, e às vezes durante anos, num Uhum, projeto que não, pá, não está a dar, não está a claro. levantar voo. Quais foram as indicações que foste retirando da Conduru que te diziam: "Epá, isto está a funcionar"? Qual era a Hum. métrica-chave? Eu acho que há 2 questões que é, uma questão é se o negócio pode dar dinheiro ou não, e eu acho que essa questão nunca teve muito apesar de eu estar a perder dinheiro, isso nunca teve muito em questão. Vou explicar porquê. Porque nós investimos muito em tecnologia, uma empresa normal não investe nada, se eu tirasse a componente de tecnologia já estava a ganhar dinheiro. Uhum, Portanto, essa questão de se o negócio dá dinheiro, quer dizer, isto é um negócio tradicional que muitas empresas fazem e não vamos ser nós que, acho que à partida temos tendência a ser mais eficientes do que as empresas médias, que claro. vamos perder dinheiro. E portanto, essa questão de não fazer dinheiro, não, simplesmente eu sabia que para de facto construir uma coisa como tinha imaginado e tudo mais, pronto, era preciso perder dinheiro, mas isso não está em questão. A segunda coisa é, de facto, se vale a pena o negócio ou não. Porque, ou seja, às vezes eu acho que uma das características que
que é importante avaliar é se o negócio tem fit para o founder. Sei lá, Vês-te a fazer isto nos próximos 10 anos ou 20 exatamente. anos, não é? E eu aí, ou seja, a minha questão sempre foi se era possível de facto escalar a tecnologia para funcionar para milhares de pessoas. E eu sempre achei que sim, mas obviamente pelo meio, às vezes uma pessoa está a viver ali situações que parece estar dentro de um buraco e pá, que começa a ver se, a pensar, não é? Se as coisas vão funcionar. Pá, de facto, as coisas foram sempre evoluindo, há altos e baixos normais, mas acho que hoje em dia é um no-brainer, ou seja, nós estamos super convictos do que estamos a fazer, acho que, pá, que tipo, consistentemente nós vemos Uhum. provas de que as coisas estão a melhorar, acho que uma das métricas mais importantes é o número de pessoas que referencia a Condu, que tem subido brutalmente, e portanto acho que hoje em dia estamos mais do que Ou convictos. seja, tu neste momento estás a fazer alteração, em vez de ser só os ads, a tua maior fonte de tráfego com novos clientes é passa a Sim, palavra, eu diria tipo, diria que estamos muito perto de 50% da nossa aquisição vai ser de referência. que é o ideal porque não tens que investir dinheiro Não temos, exato. nessa E, parte. e eu acho que é uma tendência natural, porque acho que é uma, ou seja, nós estamos num tipo de serviço que metade de Portugal tem, ou podia ter, porque Pois. há prédios que não têm empresa, administração interna, mas Uhum. 5 milhões de pessoas vivem em apartamentos e, portanto, é um mercado muito grande. E portanto, há uma tendência eh, para se procurar referências, pelo menos isso é uma parte significativa. E, portanto, eh, nós só temos que prestar um bom serviço e uma vez que o façamos vai ser natural que isso vai acontecer. E pelo menos o que nós estamos a ver, ou seja, no início não tínhamos referências nenhumas, não é? Acho que Uhum. nem os nossos próprios, às vezes, amigos ou familiares pensar tipo, "Epá, não sei se vou referencial porque sei lá, Claro, se claro, corre claro, mal, claro. depois pronto." E acho que hoje em dia é uma coisa que está a acontecer Yeah, yeah. naturalmente. É uma bola de neve, Exatamente, não é? Quanto melhor corre, porque lá está, é o que eu estava a dizer, a experiência é tão má exato. que eu, se de repente tenho uma boa experiência, eu sou o herói se consigo recomendar isto aos meus amigos e à minha família. Claro, exatamente. Por isso. E como é que está neste momento? Ou seja, qual é que é. Ou seja, passado 18 meses foi o break-even. A partir daí, qual é que foi a tua estratégia? Continuar a investir? Continuar a não tirar salário para Sim, ti? eu não tiro salário nem há lucros, né, quando é break-even e é tipo as long Ok. as ou seja, Mas eu isso não é bem a atitude bootstrapping, né? Ou seja, bootstrap é ser um bocadinho aquela ideia de um lifestyle business, ou pelo menos ir tirando dinheiro, salários altos e nem tanto pensar numa grande exit. O que é que tu pensas? Pensas numa exit ou pensas qual é que é assim a estratégia? não sei, eu tenho outra empresa e de facto é um negócio estável e com bastante cash flow, não é previsível, isso também é bastante importante. E portanto eu não sinto uma necessidade grande de andar a maximizar o meu outcome nos próximos 1, 2, 3 anos. Ou seja, eu Uhum. estou a fazer uma coisa de longo prazo, que eu acredito que tem um potencial muito maior. A partir do momento em que este negócio, by the way, deixou de perder dinheiro, já está ótimo, porque o outro é a minha fonte de rendimento. E portanto eu estou a apostar para os próximos 5, 10 anos, não estou a maximizar o short term. E esse, bem, já que mencionaste, acho que era importante também falar um bocadinho esse negócio, esse outro negócio que tens, o que é que faz? O que é? Portanto, o outro negócio é um misto entre, portanto, de escritórios. Agora já só tenho um escritório, tinha dois, vendemos o ano passado a operação que tínhamos em Évora, ahm, mas na prática é um negócio de escritórios tipo cowork, service office, que também tem escritórios virtuais. E depois também tenho, ou seja, fui ficando com alguns apartamentos de investimentos que fui fazendo e portanto também tenho esses apartamentos e basicamente isso é a empresa. Uhum. E naturalmente é um negócio que tem pouco volume de trabalho, uma E coisa tu, mais passiva. e tu fazes tudo sozinho? Quer dizer, eu normalmente tenho sempre alguém part-time a ajudar-me nesse negócio do Uhum. Geraldo, mas sim, é isso. Ou seja, o Geraldo consome para aí, eu diria, 5% do tempo, e com a ajuda de alguém part-time, tipo, que trabalho 20 horas por semana. Gostava de perceber qual é que é, como é que tu organizas eh, a tua vida, porque eu, os meus negócios, aquilo, pá, tira-me o tempo todo. Eh, Sendo sozinho, tendo apartamentos, tendo duas empresas, negócios distintos, mais ou menos da mesma área, mas distintos. Como é que, quais são as tuas dicas para alguém que se organizar? Ou seja, como é Eu que tu acho te que, focas? Qual é o teu foco? Como é que tu decides quais as tarefas em que tu deves focar ou que claro, deves delegar? acho que há, há várias.
não sei se tem alguma receita assim mágica, mas acho que uma das coisas que me ajuda é ser altamente sistemático. Hum, Sabe, por exemplo, todo o negócio do Giraldo também está no Airtable, com tudo organizado, com automações para tudo que nós fizemos. Ou seja, por exemplo, houve uma altura que eu investi em automatizar tudo precisamente antes Interessante. de começar com Podes dar um aquilo. exemplo concreto do que é que tu automatizas? Faturação, controle de pagamentos, novas criações de novos clientes, propostas, contratos, tudo isso é automatizado. Como é que se automatiza um contrato? Portanto, nós standardizamos um contrato, não é? Num template e depois, ou seja, o cliente registra-se, faz um percurso, assina e depois nós, com uma automação, portanto, com um script de código, produzimos esse contrato com as variáveis todas preenchidas. Por exemplo, nós, por geral, temos, sei lá, não sei agora quantos, mas mais de 100 clientes de escritório virtual. E escritório virtual é um serviço, pá, valor baixo, sei lá, 25, 30, 40 € por mês, cada cliente. Mas é um serviço que não nos dá trabalho operacional, porque o cliente registra-se online, assina o contrato online, é tudo gerado automaticamente, ele começa a pagar. Hoje em dia os pagamentos até são por Stripe, portanto Yeah. nós, a maior parte dos casos, já nem temos que tratar de nada. E portanto isso permite que, por exemplo, nós tenhamos mais de 100 clientes em escritório virtual, Yeah. mas não tenhamos É que engraçado, tu trabalhar dizes muito. nós, mas na verdade quem tem essas ideias és tu. Sim, pá, eu pensei nós, também penso na pessoa que me ajuda, Sim. e também, por exemplo, uma das pessoas que está desde o início na Conduru, foi uma grande ajuda para mim, por exemplo, no Giraldo. Ele veio já comigo no Uhum. Giraldo. E qual é que é a tua framework para decidir automatizar um processo? Tem que acontecer mais que uma vez? Tem que. Acho que tipo, não, acho que todos os processos são automatizáveis, ou quase todos. Tipo, há muito pouca coisa que não vale a pena Mas há coisas que são automatizar. mais difíceis de automatizar do que outras, não é? Mas tipo, Cada vez menos com o AI, mas. é isso, tipo, hoje em dia se calhar se olhássemos há 5 anos havia muita coisa que era mais difícil, mas hoje em dia tipo, existe exatamente esse caso que é, pá, isto é um edge case ou assim, mas depois na prática com AI se calhar já não é tanto e é possível automatizar. E depois também é assim, a velocidade de desenvolvimento vai aumentando. Eu quando comecei se calhar era um bocado mais lento, ou as pessoas que trabalham comigo também, estávamos a aprender as tools. Hoje em dia, tipo, pá, para nós montar um processo, nós já temos aquilo mais ou menos na nossa cabeça, como, sabe, fazemos uma coisa nova e não é um grande custo para nós. Às Uhum. vezes é quase mais fácil automatizar do que fazer a tarefa em si. Yeah. Eh, E isso não é uma coisa comum, não é? Tu falas com outros empreendedores, tu sentes que eles têm essa ideia, ou que as empresas no geral, mas as empresas portuguesas, pá, eu às vezes falo com pessoas que trabalham em empresas portuguesas e dizem, pá, eu tenho sempre que abrir o e-mail e fazer isto e perco imenso tempo. Porque é que não está essa ideia de vamos Epá, automatizar? acho que às vezes é só desconhecimento do que já é possível fazer. Às vezes, se as pessoas soubessem e perdessem um dia ou dois, iam ficar até entusiasmados. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, eu tenho uma empresa, e eu disse: pá, tens que experimentar o Lovable, que eu nem uso, Yeah, mas que sei que é muito bom. Pá, tens que experimentar o Lovable. Ele de repente experimenta um dia o Lovable, pá, eu digo: pá, Rodrigo, isto é fantástico. yeah. Eu nem imaginava que podia fazer. As pessoas não têm ideia que É, é fácil e acessível. Pá, eu descobri há pouco tempo o N8N, não exato. sei se conheces. É um ótimo use case. Epá, aquilo, agora tem uma cena que são os agentes, em que tu só ligas lá as ferramentas, Sim, descreves o que é que queres, epá, aquilo é um empregado da AI, sim, sim, aquilo sim. está-me a mandar as newsletters, está-me a fazer esse processo todo. É brutal. E a minha ideia mesmo é essa, pá, vamos automatizar tudo o que conseguimos. Exato. Criação de conteúdo, fazer E- isso tudo. É, eu acho que é outra razão, porque as pessoas, os empreendedores, muitas vezes também não automatizam os processos. Isto é uma opinião mais pessoal minha, mas é porque eles acham que construir uma startup é construir o produto, não é construir a empresa. E isso, ou Qual é a seja, diferença? a diferença é o seguinte: eu posso ter uma ideia de uma nova tecnologia ou uma startup, o que seja, desenvolvo a tecnologia, vai de facto e vêm imensos clientes e está tudo a correr bem. Pá, mas isso é só o produto. Depois existe toda uma empresa à volta e, e que tem os seus processos em todas as áreas, desde operações, recursos humanos, engenharia, Yeah. e Marketing, as pessoas negligenciam que construir uma startup é construir a empresa, é construir todas as áreas, não só o produto, como o back-office da claro. empresa toda. Eu acho que é aí que também as pessoas às vezes se esquecem um bocado. E eu acho que também se esquecem muito da parte do marketing, da distribuição, não é? Lá Exato, está, uma pessoa pensa no Spotify como a aplicação, para ouvir música, mas, todo o processo de back-office e o processo de vendas e marketing, como é que chegamos aos exato, clientes, como é que se cria conteúdo, como é que se faz esse processo todo. E exatamente. tu estás a dizer que as pessoas focam-se mais no produto, esquecem-se da parte Sim, que realmente constrói a empresa. depois não escala, não é? Ou seja, Yeah, o que potencialmente vai acontecer é, tens um sucesso inicial, as coisas começam a correr bem, mas depois não tens uma organização, não tens as coisas de forma escalável e às vezes, se calhar, é aquela história, não é? Se calhar uma pessoa começa logo assim, mas depois fica flat, e há yeah, outros que vêm lá de baixo, mais devagar, mas uma vez que yeah, começam a subir, estão yeah, 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 yeah. paradíssimos.
E portanto, completamente. eu acho que isso também às vezes é uma das razões porque pode demorar mais tempo a fazer uma startup, é porque, para fazer Estás as a coisas bem feitas construir os é processos. Yeah. preciso fazer as fundações. Olha, como última pergunta aqui, a inteligência artificial vem para ficar, não é? E como é que tu achas que vai mudar a forma de construir empresas e como é que tu achas que vai mudar o mercado de trabalho? Eu acho que construir empresas está mais fácil do que nunca. Por exemplo, olhando para quando eu comecei, por exemplo, lembro-me de estar a pensar se iria investir num escritório em Évora ou não para começar. Epá, ia para arranjar dados e montar um estudo e fazer toda a pesquisa e pensar se fazia sentido. Era só eu ali sozinho a pensar e a Yeah, tentar arranjar. Hoje em dia eu literalmente vou ao Gemini ou ao ChatGPT, meto em modo research, digo-lhe o que é que yeah, quero yeah. fazer, epá, e ele faz o trabalho que eu faria em dias, se for preciso. Portanto, pensar em negócios e executar está mais fácil do que nunca. Qualquer coisa que seja preciso saber como é que se faz, é uma pesquisa em 2 minutos. Acho que isso está. E o software, a parte de Acho produção, não é? própria O produção de produto. tecnologia, sem dúvida. Agora acho que também vai ficar mais competitivo, Yeah. porque ou seja, se é mais fácil para todos e portanto também vai haver mais pessoas a abrir empresas, ou seja, se calhar vai ser mais difícil depois encontrar, eh, opções duradouras, negócios que prolonguem no tempo, porque toda a gente consegue criar um negócio, toda a gente consegue meter uma empresa a Yeah. funcionar, depois se calhar no limite é uma Qual- guerra de preços. Qualquer empresa consegue, mais uma vez com o N10, tínhamos um bot que nós pagávamos que fazia o apoio ao cliente e eu depois, pá, deixa-me lá ver, peguei no N10 e fiz aquilo em 2 ou 3 horas e de Pois, repente já não precisamos deste serviço. exatamente. Eh, e para as pessoas do mercado de trabalho? Eu não tenho uma opinião muito formada, ou seja, percebo há 2 narrativas, não é? Há a narrativa de que a AI vai acabar com os empregos e principalmente primeiro aqueles que são no computador e depois os Yeah. do mundo físico, ehm, com os robôs, mas depois há outra narrativa que é não, a AI vem aumentar a produtividade por pessoa e portanto sempre que se aumenta a produtividade as empresas até estão dispostas a contratar mais porque na prática cada ser humano está a produzir mais e portanto a empresa ainda vai crescer e vai eu não tenho uma visão muito bem Do que é que. Yeah. formada ainda do que é que vai acontecer. O que eu acho que naturalmente vai acontecer no curto prazo é quem não souber adaptar-se vai perder. Pois, Isso é a única coisa que eu sei. A todos os níveis, pode ser pessoas de trabalhos mais desligados de tecnologia, como os próprios programadores. Ou seja, a forma como completamente. se produz hoje código, pá, se alguém não quer usar o cursor ou outra tool Yeah. semelhante, pá, está a perder. Sabes que o que eu penso é, eu gosto muito deste tema, e há dois cenários para mim. O cenário número um é que a inteligência artificial continua a desenvolver-se ao ritmo que se desenvolveu principalmente há 2 anos atrás. E aí pá, é o descalabro. Porque aí chega a um ponto que começa a substituir gestores, começa a substituir a parte pensante da empresa. E aí não sei mesmo qual é o papel do, Uhum, do, do ser humano. O que eu acho que vai acontecer não é bem isso. Eu acho que já estamos a chegar a um platô. Acho que o desenvolvimento já não é tão a pique como estávamos no início, mas que já vem substituir uhum, principalmente a mão de obra dentro da parte de software menos qualificada, que às vezes é o outsourcing, o chamado code monkey, ok, faz este software. E que a evolução natural é, tu em vez de passar a ser eh, um empregado, um operador, alguém que atua sobre algo, passas a ser um gestor da AI. uhum, exatamente. Que tu tens empregados da AI, que são os cursors da Supervisor, não é? vida, e exato, tu és um supervisor. E tu tens a ter as bases da engenharia, de software e de negócio e tudo mais, mas não és tu que vais fazer a research. Uhum. Tu pedes ao GPT para te fazer a research e indicas mais ou menos o que é que queres que Sim, faça. sim. Pode ser E um reviewer, não é? és um reviewer. Uhum. E eu acho que se a malta não se adapta, concordo perfeitamente. Pá, não é Exato. hipótese, a malta tem que se adaptar. E isso é para sobreviver, mas para ganhar ainda é mais importante, não é? Ou seja, pois acho que há uma distinção a fazer que é, as pessoas podem só simplesmente querer ter trabalho, etc. Mas, por exemplo, no caso de uma empresa, se uma empresa quer ganhar, não só tem que saber da AI, como tem que dominar a melhor forma de aplicar a AI. Ou seja, já tem que estar dentro de usar a AI, mas tem que. Porque depois aí eu acho que ainda há um grau de diferenciação muito alto. Por exemplo, há empresas que têm poucas pessoas um, e o output é gigante, startups Yeah, yeah, inclusivamente. yeah, yeah. E depois há outras que têm tipo, sabe, às vezes 5 vezes o número de pessoas e o output deles é igual ou pior. E eu acho que a grande razão é porque essas pequenas empresas, essas pequenas equipas sabem fazer leverage, Uhum. vantagem, não é, Sim, 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 da sim, sim, AI sim, de sim. uma forma completamente diferente, que nós ainda nem, só se calhar daqui a 5 10 anos Yeah, é que se vai saber as best practices yeah, yeah. de como Completamente, utilizar a AI. completamente.
Rodrigo, muito obrigado Obrigado, eu. por teres vindo aqui ao Negócios Sem Trela. Vou linkar a Conduru, vou pôr também o teu LinkedIn nas notas do programa, se a malta quiser arranjar uma solução para a sua gestão de condomínios. Obrigado. E para a malta que está a ver ou a ouvir, se estiverem a ver no YouTube, subscrevam ao canal, deixem um comentário, alguma pergunta para o Rodrigo, podemos até eventualmente trazê-lo de volta, se tiverem perguntas suficientes. E se estiverem a ouvir no Spotify, uma reviewzinha, também podem deixar comentários agora no Spotify, isso também é possível. E muito obrigado por estarem aí e na próxima quarta temos outro episódio. Obrigado.